Hello, kids. Good morning. Hello, everybody. How are you? Good morning, kids. E aí, galerinha? Como vocês estão, hein? Tá todo mundo bem? Todo mundo happy? Então, vamos lá para mais um encontro, para mais uma videoaula. E antes de iniciarmos, não tem outra maneira melhor de iniciar clamando ao Espírito Santo para que ele venha nos iluminar, iluminar nossa mente e nos encher de sabedoria. Vamos lá? Então, em posição de oração, feche seus olhinhos e clame ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, fonte de toda a ciência, derramai a vossa luz sobre a nossa inteligência. Amém? E então, galerinha, hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo sobre circo e vamos trabalhar questions, Ask and questions, perguntas e respostas. Vamos lá. Então, para iniciar, você vai pegar a sua apostila, abrir ela na página 23. Ainda estamos trabalhando na apostila antiga. In the page 23, essa página aqui, ó. Tá? O slide, antes de entrar nessa atividade, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Observem bem aí esse slide. Look the picture. Positive form. Positive form está nos mostrando uma forma positiva de responder a uma pergunta. Quando eu vou perguntar, vejam só, eu uso is she a girl? É ela uma garota? Yes, she is. Vejam que o she aí, ele está destacado na cor red. Por quê? Porque esse is que tem na frente do she, ele é o verbo ser ou estar, do verbo to be. Quando eu vou fazer uma pergunta, eu sempre inicio com ele. Se a pergunta for no singular, for ele ou ela ou coisas e animais. Então, is she a girl? Na hora que eu vou responder, se a resposta for positiva, eu vou dizer yes, she is. Vejam só que o she mudou de posição. Na pergunta, fica is she. E na resposta, fica she is. E vejam que, quando eu tenho o she na minha pergunta, ele também vai estar na minha resposta. Vejam aqui do outro lado. Is he a boy? Yes, he is. Esse he significa ele. Então, vejam só. Primeiro vem o is, depois o he. E na resposta, primeiro vem o he e depois o is. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês possam observar. Quando na minha pergunta eu tenho she, na resposta eu também vou usar o she. Quando eu tenho o he, na minha resposta, eu também vou usar o he. Por que eu estou repetindo isso? Porque nós já trabalhamos essa atividade e houveram crianças que na pergunta tinham she e na resposta elas usavam o he. Então, gente, não pode, tá? A gente tem que usar o mesmo pronome que está na pergunta. Nós devemos usar ele na resposta. Então, eu resolvi fazer essa revisão para que vocês possam relembrar para podermos dar continuidade às nossas atividades, ok? Então, let's go to country. Vejam aí na apostila de vocês. Ah, tá. Agora, aquilo nós estamos falando da positive form. Agora nós vamos falar da negative form, forma negativa. Vejam só. Is it a dog? No, it is not. Não é um dog, it is a cat. Vejam que eu tenho um A aí destacado na cor red. Por quê? Porque quando eu tenho uma palavra
né, seguida, eu vou, começando com a consoante, eu vou usar o A. E vejam ali mais embaixo, se eu tenho uma palavra que inicia com uma vogal, eu vou usar o N. Então, it is a dog? No, it is not. Vejam só. Is, it. Por que aqui é it? Porque sempre que eu estiver me referindo a um animal, ou a um objeto, ou alguma coisa, eu vou usar o it. Eu uso he para boys, she, girls, e it para coisas ou animais. E se a minha resposta é negativa, eu não vou colocar somente no, it is. Eu também tenho que terminar com not. Eu começo com no e termino com not. Aqui nós temos not na forma abreviada. Nós temos o N, o apóstrofo e o T. Em vez de eu falar no, it is not, eu falo no, it is not. Tá? Que é para deixar a frase mais breve e mais rápida. Então, vejam só. Is it an apple? No, it is not. Não, não é uma apple. It is an orange. Tá? Lembrando que aqui eu tenho AN, porque a minha próxima palavra inicia com uma vogal. E aqui eu tenho somente o A, porque a minha próxima palavra inicia com uma consoante. Estou recapitulando porque vocês vão precisar dessas informações nas atividades seguintes, ok? Então, let it go to count. Agora sim, na apostila de vocês, in the page 23, look and answer. Nós temos aí algumas imagens, cada imagem tem uma pergunta e você vai responder. Vejam só, você vai observar bem a imagem e vai ver se o nomezinho que está perguntando aí, se referindo à imagem, é sim ou não. Yes or no. E lembra de colocar a resposta completa. Quando for sim, yes, is, he is ou she is. Quando for no, no, he is not ou no, she is not. Ok? De acordo sempre aí com a pessoa. Veja se é homem ou se é mulher, para saber se você vai usar he ou she. Vamos na primeira imagem. Is he a clown? E aí? Is he a clown? Yes, he is. Or no, he is not. Respondam, pausem o vídeo, respondam, depois deem um play para continuar. Ok? Next. Is she an acrobat? Yes, she is or no, she is not. Vejam aí que antes da palavra acrobat eu tenho an. Por que eu tenho an? Porque a minha palavra seguinte, acrobat, começa com uma vogal. E lá na minha primeira imagem, por que eu tenho somente o A sem o N? Porque clown, que é palhaço, começa com uma consoante. Então, respondam aí. Is she an acrobat? Tá? Depois que responderem, vamos para next. Is she a magician? Is she a magician? Então, yes, she is or no, she is not. She is not. Então, respondam aí, pausem o vídeo, respondam tudo bonitinho e somente depois que vocês vão dar o play, ok? Então, let it go to countering. Para quem marcou yes, he, na primeira figura, onde tem is he a clown? Yes, he is. É ele um palhaço? Sim, ele é. Então, quem colocou yes, he is, congratulations. Next. Is she an acrobat? Yes, she is. Yes, she is. And next. Is she a magician? No,
she is not. Vejam aqui, ó, não é o mágico. It's a malabarist. Então, é o malabarista. She is a malabarist. Ou é a cobra também, né? Pode servir tanto para os dois. Então, não, she is not, né? She is not a magician. Então, confiram aí a resposta de vocês. And congratulations para quem acertou todas as questões. Para quem não acertou, não desista, continue tentando. Vamos continuar. Next, vejam aí. Is he a ringmaster? Is he a ringmaster? Yes, he is or no, he is not. Respondam, pausem o vídeo, depois continuam. Próxima. Is he a ringmaster? Yes or no? Yes, he is or no, he is not. A tia tem ringmaster 2 vezes. No problem. Significa que um desses, né, é positivo e o outro é negativo. Então, descubram aí qual é negative for e positive for, ok? And next, is he a jungler? Is he a jungler? Yes or no? Yes, he is or no, he is not. Então, respondam aí no livrinho de vocês e vamos agora conferir as respostas. Para quem colocou no, he is not, para is he a ringmaster? É negativo, não, ele não é. He is a magician, né? He is a magician. Então, a resposta é no, he is not. Next, yes, he is. Is he a ringmaster? Yes, he is. Lembrando que ringmaster é o mestre de cerimônia, aquele que apresenta as atrações no circo, ok? E next, is he a jungler? Yes, he is. Então, galerinha, congratulations for you, que acertou todas as questões. E quem errou, corrija e vamos continuar tentando. O que importa é que vocês participem, que vocês tentem, ok? Nada de desistir. Aos poucos nós vamos aprendendo. Agora, vocês vão para a próxima atividade. Next activity. Ask questions. Gente, aí vocês vão ver que tem aí umas perguntas e respostas. Aí está incompleta, por quê? Porque eu quero que vocês completem com as perguntas. Aí eu coloquei somente a resposta. Yes, he is. Sim, ele é. O quê? No, she is not. Yes, she is. No, he is not. Então, aí estão as respostas e você vai fazer as perguntas. Você vai criar as perguntas. Lembrando que quando a minha resposta for positiva, yes, você tem que criar uma resposta na qual tem que criar uma pergunta na qual a resposta seja positiva. Quando eu tenho uma resposta negativa, você tem que criar uma pergunta na qual a resposta vai ser negativa. Aqui em cima, nesse quadro, eu dei algumas opções de palavras que vocês possam usar. Por exemplo, better, happy, sad, vet, teacher, hungry. Então, só um exemplo de uma primeira para vocês. Vejamos aí, né? Nós temos aí a boy. Então, eu posso perguntar: is he happy? Ele está sorrindo, não está? Então, ele está happy? Is he happy? Yes, he is. Então, veja minha pergunta. Eu posso usar better também, né? Ó,
Is he happy? Yes, he is. Eu perguntei se ele está feliz, porque ele está feliz. Eu estou vendo na expressão dele que ele está feliz. Então, yes, he is. Então, lembra que para fazer a pergunta, primeiro você vai iniciar com o is e depois você vai colocar o pronome. She, quando for girl, e he, quando for boy. Então, pausem o vídeo, criem aí as perguntas de vocês e depois vocês dão play para darmos continuidade, ok? Aguardo vocês. Agora, vamos lá. Olha aqui. Is he happy? Vejam só. Is he happy? Yes, he is. Tá? Então, quem usou happy está ok. Quem usou better também está ok. Vejam aqui nessa próxima figura da girl. Is she sad? Yes, she is. Sim, ela está triste. Is she sad? Yes, she is. Então, para essa figura, eu usei o sad. Is she a teacher? No, she is not. Is she a teacher? No, she is not. Porque aqui na imagem, se ela fosse uma professora, ela estaria aí uniformizada numa sala de aula com os alunos. Então, não é isso que a figura está mostrando, né? Então, aqui quem usou teacher está ok. Aqui, como é uma resposta negativa, vocês também poderiam usar hungry, porque ela não está com uma cara de fome. Então, seria também uma resposta negativa. E na próxima imagem, is he a vet? No, he is not. Né? Porque aqui eu preciso de uma pergunta na qual a minha resposta vai ser negativa. Então, vet, se ele fosse aí um veterinário, ele estaria mostrando aí juntamente com uma figura de algum animal, cuidando dele, que era para a figura poder ficar mais evidente. Então, sempre nós temos que prestar bem atenção nas figuras, porque elas querem nos mostrar muitas coisas. As figuras nos falam muito, ok? Ela nos diz muito sobre um texto, sobre qualquer pergunta. E, continuando, in the page 24, vejam aí, ask and answer. Aí, gente, vocês também vão ter que criar perguntas. Porém, agora, vocês vão criar perguntas e resposta, tá bom? Aí, o texto já nos dá uma dica do que nós vamos usar. Vejam só, agora sim, he is a vet, porque vejam só, ele está aí tratando de um animal. Aqui, vejam só ela. Aqui, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma acrobacia ou malabarismo. Então, que ela é? É uma acrobat ou uma jungler? Então, vejam só, vocês vão perguntar e vão responder. Is he a teacher? Pode ser, né? Porque vejam só, ele está aqui uniformizado na sala de aula com as crianças, então pode ser. Yes, he is. Aí, vejam só aí a próxima, né? Que você pode usar. Is he a jungle? No, he is not. Então, gente, na pergunta de vocês, vocês vão ter que perguntar essas palavrinhas que estão em parênteses. Aqui está faltando somente o início da pergunta. Você vai colocar ou is he ou is she. Aí vocês vão colocar o a ou o am, tá? Lembrando que eu vou usar o a quando a minha palavra seguinte começar com um vogal, e o a, ou an e o a sozinho quando a minha palavra começar com uma consoante.
Observem que eu tenho apenas uma palavra aí que começa somente com a letra A. Então, aí eu vou usar o AN. Por exemplo, is she an acrobat? Então, você vai colocar aí o verbo, o pronome e a conjunção para completar a pergunta e vai responder yes or no, mais a resposta completa. Yes, she is. Ou yes, he is. Ou no, she is not. Ou no, he is not. Ok? Então, pausem o vídeo e depois vocês vão dar continuidade. Nessa atividade aí, eu não dei resposta porque vocês vão quebrar um pouquinho de cabeça aí para conseguir responder, tá bom? Vamos exercitar essa mente. Agora, homework. A atividade anterior é um exercício para você fazer agora, durante a nossa videoaula. E o homework é o que você vai fazer depois da nossa videoaula, é o que você vai participar lá no plantão de dúvidas para tirar suas dúvidas e resolver fazer aí à tarde ou no decorrer da semana. Então, como homework, nós temos hands-on in the page 25. Vejam só. Who are they? Who are they? Quem são eles? Observem que no material de apoio tem a figura de alguns personagens. Vocês vão recortar essas figuras e praticar essas questões, ok? Who are they? Você vai pegar a figura, aí você mostra. Mom, who are they? He is a Michael. Ele é Michael. He is Michael. Ou she is Zara, ok? Vamos praticar a pergunta. Em todos vocês vão perguntar. Who are they? E vocês vão responder. He is a Michael. Ou Klaus. Ou she is a Zara, Tomiko. Lembrando que para he eu vou usar para boy. E o she eu vou usar para girl. Então, a pergunta que vocês vão treinar é who are they? Quem é ele? Quem são eles? Ok? Então, recorte as figuras do material de apoio e pratique. Number 2. Find and characters. Encontre os personagens e circule. Aí, no meio desses personagens, aqui, ó. Aqui no meio desses personagens, eu tenho aqui esses 4 personagens. Michael, Tomiko, Zara e Alia. Vocês vão encontrar esses 4 personagens e vão circular eles, ok? Next page. Branches, page 26. Vocês vão find 10 differences. Vocês vão encontrar 10 diferenças na primeira imagem para a segunda imagem. Na segunda imagem, que é na imagem inferior, a imagem da parte de baixo, tem 10 coisas diferentes da imagem de cima. Vocês vão encontrar essas diferenças e vão circular também, ok? E para finalizar a nossa videoaula, vamos contar um pouquinho aí nessa sessão Learn More, aprendendo um pouquinho mais. Circus is no fun for animals. Circo não é divertido para animais. Animals in circuses are not having fun. They are suffering. Então, gente, os animais não são felizes no circo como nós imaginamos. Para eles fazerem tudo o que eles fazem, todas as apresentações, eles passam por treinamentos. Às vezes, esses treinamentos são muito severos e os animais acabam sendo maltratados, né? Ninguém gosta de estar no seu ambiente diferente, todo mundo gosta de estar no seu habitat natural. Então, observem bem aí esse cartaz. Está falando circos is no fun for animals. Circo não é divertido para animais, né? E agora, o que é que vocês vão fazer?
Na questão número 2, vocês vão criar um cartaz parecido com esse, né? Falando um pouco sobre a legislação dos animais em circo. Vocês vão criar uma campanha. Vejam só. Aí nós temos, né, o nosso coleguinha, Klaus, criando o cartaz dele. Ele tem a figura do elefante e colocou esse símbolo de proibido. E vai criar ali uma frase de proibição. Por exemplo, proibido manter elefantes no circo. O que você vai fazer? Você vai criar um cartaz com um animal de circo, aquele de sua preferência, vai colocar um símbolo de proibido e vai criar uma frase proibindo, né, a prática com animais naquele circo. Então, que isso fique aí para a consciência de cada um, né? Não devemos maltratar os animais, e sim amá-los e protegê-los. Ok? E então, galerinha, chegou ao final da nossa videoaula. See you later, bye bye, happy weekend. Um bom final de semana para todos vocês e eu encontro vocês lá no plantão de dúvida. Quem tem dúvida em alguma atividade, corre para lá que a tia vai estar esperando de acordo com o horário marcado no cronograma. See you later, bye bye, kisses for you e happy weekend.